aí, gente, estamos de volta, vamos continuar nossas videoaulas do explicador virtual e ainda desenvolvendo alguma coisa ainda sobre a região norte, falando sobre vegetação. Hoje vamos falar sobre alguma coisa mais política da questão da vegetação da região norte, mas também de grande importância também para as nossas provas, ok, pessoal? Só fazendo uma recapitulação, nós falamos que as matas, os tipos de vegetação na região norte, nós podemos ter aquela amazônica, né? Aquela floresta tropical gigantesca, nós temos o cerrado mais ao sul e também nós temos os manguezais mais ao nordeste. Tá bom? Na região do Pará, do Amapá, os manguezais, e eu deixei bem claro que os manguezais são a fonte da vida no mar. A grande parte do desenvolvimento dos manguezais da região norte está feita sempre nas saídas dos rios, na foz do rio, ok, pessoal? Então vamos continuar então. Pessoal, essa questão do desmatamento aqui, a gente vai pegar por vários enfoques nesses 15 minutos do nosso próximo trabalho. O primeiro enfoque, eu deixei aqui alguns dados que eu vou explicar, nós entendermos por que esse termo de pulmão do mundo. A floresta amazônica, durante centenas de anos, décadas, centenas de anos, foi considerado o pulmão do mundo, como se a Amazônia tivesse a função de purificar, fazer a troca gasosa, tirar o gás carbônico da atmosfera e transformar em ar respirável para a gente. A Amazônia é o pulmão do mundo. Quem nunca ouviu isso na internet? Quem nunca ouviu isso na escola, em alguns livros mais antigos? Só que a gente precisa desmistificar isso, pessoal. Por quê? Foi feita uma pesquisa em que todo o gás carbônico que a Amazônia consome, todo o ar que ela põe para fora, isso fica cíclico. Isso fica cíclico. Como funciona isso, professor? Ela consome o gás carbônico e ela manda ar para fora, ar puro. Só que esse ar puro dela também é consumido por ela. Então a floresta amazônica, ela é autossuficiente. Ela funciona por si mesma. Então a Amazônia, ela não tem nada a ver com purificação do ar do planeta. Somente uma parte do seu ar sai da floresta amazônica e serve realmente como purificador para as populações que estão ao seu redor. Então a floresta amazônica não é um pulmão do mundo. Fator importante também é falar quem é realmente purificador. O purificador do ar no mundo são as algas presentes nos grandes oceanos. Está aí uma grande questão para uma prova. Perguntar se a Amazônia é o pulmão do mundo e quem é o purificador do ar do planeta. O purificador do ar do planeta não passa das algas que estão presentes nos oceanos. E essas algas vêm sofrendo desesperadamente com a poluição dos oceanos. Então, se nós temos um oceano poluído, nós temos menos algas e essas algas vão purificar cada vez menos e o oxigênio vai ficar cada vez mais sujo. Então, qual é a importância, pessoal, da Amazônia para o clima do planeta? Qual é a importância da Amazônia para o clima regional sul-americano? Eu vou tentar explicar para vocês aqui fazendo um desenho. Imagine que aqui nós temos o nosso... Deixa eu apagar aqui. Vou fazer mais aqui. Nós temos o nosso famoso Sol. Você imagine, pessoal, que o Sol ele emite os seus raios e esses raios pegam na face terrestre e eles são refletidos e produzem calor por perto de onde ele está. É a explicação de quando você sai num dia muito quente, que você está andando naquele asfalto, naquela calçada muito branca, e você sente um calor infernal. Por quê? O raio solar ele não te aquece diretamente, ele aquece o solo, e o solo devolve esse calor, essa onda térmica em cima de você. O sol ele te queima, é por isso que você vai numa praia que venta muito, e você não sente calor, mas você está se queimando. Por quê? Porque o sol ele te queima, mas quem te assa, vamos dizer assim, quem te cozinha, é o calor que vem do chão. A floresta amazônica, ela tem justamente a importância contrária disso. Por quê? O raio que bate na floresta amazônica, ele é absorvido
por ela e não faz esse movimento de devolução. Então o calor presente na face do planeta é reduzido por essa grande esponja de raios solares que é a Amazônia. Então, isso daqui, na Amazônia, não acontece. Isso aqui não acontece. Ou acontece em menor proporção. Então, os raios vêm, chegam na floresta, e a floresta absorve esses raios e tende a diminuir a temperatura a nível local, regional e, às vezes, continental também. Agora, você imagina se a floresta amazônica for completamente devastada e aquele gigantesco espaço funcionar como um refletor. O que vai acontecer? O clima vai ser alterado na região, o calor vai aumentar, a evaporação vai aumentar, a quantidade de chuvas vai aumentar, é uma cadeia isso. Calor, evaporação, mais tempestades. É isso que nós estamos vendo no mundo, nas Filipinas, no Vietnã, em vários países do mundo, o clima está se alterando sobremaneira pela ação do homem. E na Amazônia não é diferente. A gente tem que esperar necessariamente uma reação da natureza de forma meio bruta. Porque a gente retira a camada vegetal de cima, então vai ter um grande refletor ali. Tem até aqui uma foto que nós colocamos aqui, que mostra o desmatamento da Amazônia. Está aqui, ó. Olha a escassez de árvores que nós temos aqui. E como eu falei que esse solo é um solo muito pobre, qualquer tipo de chuva que vá bater nessa região, os sedimentos daqui vão descer e vão aparecer algumas coisas que são chamadas de vossorocas. As vossorocas são aqueles buracos gigantescos que aparecem no chão. Por quê? As árvores estavam lá. A chuva bate na árvore, perde pressão e cai no solo. Legal. Quando você retira a árvore, a chuva desce com toda a força, bate no chão e meio que arranca aquele barro do chão, aquela areia do chão, e sai levando tudo e ela vem descendo. Lembra do princípio da bacia? É isso aí. Bateu na bacia, não tem proteção, ela vai arrastando tudo e vai entupir o rio principal que acontece lá embaixo. Ok, pessoal? Vamos passar para o próximo item. Espero que vocês tenham entendido. Seja para o uso em plantios de safras mecanizadas, seja para a formação de pastos ou para a retirada da madeira, ainda se destrói muito espaço difícil de recuperação da Amazônia. Por que o espaço é difícil de recuperação, pessoal? Ninguém foi lá e plantou a Amazônia. A Amazônia é uma floresta autossuficiente que ela vai se reproduzindo através daquilo que a gente já viu lá no primário e tal. Passarinho vai lá, pega, faz o seu cocôzinho, a semente, tá adubada e ela aparece lá. Então, nessa situação aqui, pessoal, nós temos a ação do homem direta para a formação de pasto. O que é o pasto? Plantação aquele capinzal gigantesco, corta as árvores e planta capim para que o boi possa pastar ali, comer naquela região gigantesca. Existe um outro método de produção bovino hoje, que é o chamado boi confinado, que eu vou adiantar para vocês vão ver isso em outras séries, mas eu já vou adiantar. O boi confinado é aquele boi que fica cercado, sem gastar nenhuma caloria, ele não emagrece nada. Então ele só come e fica engordando paradinho. Nem se mexe, só engordando, depois eles vão lá e cortam ele e vai virar o churrasco lá da sua casa no domingo. Ok, pessoal? Mas na Amazônia, a maioria do cultivo lá na Amazônia, da pecuária, é extensivo. O gado solto no pasto, e para fazer pasto para tanto boi, tem que derrubar muita árvore. Ok, pessoal? Solução parcial é o uso da técnica de manejo, onde se retira o fruto da terra, enquanto uma outra parte aguarda e cresce. Depois de algum tempo, esta área que estava no aguardo será então manipulada e a primeira entra em descanso e recuperação. Olha que legal, pessoal. Olha o que é a técnica de manejo, muito pedido nas provas hoje ainda. Imagina que eu tenho duas áreas na minha fazenda. Tem a área A e tem a área B. Eu vou utilizar somente a área A, pessoal. Estou utilizando para plantio, seja o pasto, seja lá o que for. Estou utilizando. Vou utilizar ela durante 5 anos e a área B vai ficar em descanso. Ou seja, ela vai estar se recuperando, os nutrientes vão estar sendo recompostos de forma natural ou de forma artificial. O homem vai lá e corrige o solo lá, com calcário, seja lá o que for. Mas eu vou utilizar somente o pasto número A,
o piquete A, ou vou utilizar somente a área A, ok, pessoal? Então, depois de algum tempo, pessoal, essa área, quando ela estiver completamente desgastada, eu passo para a área B. Usando na área B, eu vou me deparar com o quê? Com um solo mais novo, um solo mais fértil, enquanto a área A entra em recuperação. Tá claro isso, pessoal? Essa é a chamada técnica de manejo. Técnica de manejo é separar uma área, usar ela, guardar outra área e depois fazer a troca. E a outra técnica de manejo também, muito famosa, é aquela que você planta para cortar. Muito comum na utilização de eucaliptos, que é uma árvore que cresce muito rápido. Então o cara vem aqui, planta muito eucalipto aqui, e todos nós sabemos que o eucalipto, por ele crescer rápido demais, ele exige uma disposição maior do solo. Quando o eucalipto chega na época de corte, o fazendeiro vem aqui, corta o eucalipto e vai utilizar essa madeira, por exemplo, na indústria de celulose. Vai passar a plantar aqui, ó, os próximos eucaliptos. Quando ele estiver plantando aqui, essa área está em recuperação. Técnica de manejo. Então, hoje, a madeira utilizada no Brasil para a fabricação de móveis, por exemplo, ela tem que vir obrigatoriamente de áreas de manejo. Não pode mais você ir lá na floresta tirar uma madeira, uma árvore centenária daquela, vou fazer uma cadeira para a vovó ficar balançando. Você não pode mais fazer isso. Você tem que comprar uma madeira que ela tenha certificado que é de uma área de manejo. Ok, pessoal? Salvo algumas exceções na Amazônia, ainda tem autorização para que se haja o corte da madeira. Só que esse corte da madeira, ele tem uma série de implicâncias. Está escrito na lei, olha, você tem autorização de entrar lá na Amazônia e você vai poder cortar aquela árvore lá. Imagina, você tem várias árvores. E um monte de árvores grandes, árvores pequenas. Essa é a árvore do seu interesse, que você vai querer fazer a cadeira da vovó. Como é que você vai arrancar essa árvore daqui sem você derrubar as outras? A lei fala que você não pode derrubar as outras, você só pode derrubar aquela. Mas como você faz? Não faz nada. O cara derruba essa e acerta essa e ele vem puxando tudo e um abraço. Então essa autorização de retirada de madeira, ela é muito complicada, porque ela acaba atingindo quem não tem autorização. Ok, pessoal? Não podemos nunca esquecer que a região amazônica apresenta um grande índice de conflitos agrários entre fazendeiros, índios, grileiros e especulação. Já falamos sobre o que são os grileiros, lembra? Aquele cara que pega aquele papel, ele diz que é dono da terra, faz uma escritura, leva para casa, bota dentro da gaveta e enche a gaveta de grilo. O grilo fica fazendo cocôzinho, xixizinho, comendo os pedacinhos do papel, e parece que o papel é antigão e ele que é o dono da terra. Mas o grileiro de hoje não é assim que funciona. O grileiro de hoje, ele sai pagando para um monte de gente, ele sai contratando um monte de gente, e ele consegue provar até para ele mesmo que aquela terra é dele. E não é. Não é. A terra foi roubada e ele legalizou uma terra que é ilegalizável, vamos dizer assim. É assim que funciona. Então nós temos grileiro, nós temos garimpeiros, nós temos índios, todos brigando pela mesma terra. E é uma terra rica em ferro, cassiterita, bauxita, petróleo, gás, madeira, água, ouro. Ou seja, onde tem dinheiro, com certeza vai ter conflito de terra. E essa é a questão primordial da região norte. O que acontece no solo da região na região norte são os conflitos de terra por especulação imobiliária, que nada mais é que, não, peraí, eu vou comprar aquela região ali e vou deixar ela valorizar. Quando ela estiver bem valorizada, eu vou e vendo. Seja para o pasto, seja para plantação, seja para garimpo, seja para retirada de madeira, seja lá para o que for. Então hoje, pessoal, nós temos a região norte sendo disputada por todos, porque todos querem essas riquezas que estão no solo e no subsolo. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.